Imagina um homem que comprou uma cidade inteira, convenceu 40 mil pessoas a entregar todo o dinheiro delas e criou o maior golpe financeiro da história americana. Essa é a história real de Charles Ponzi, o homem que deu nome ao famoso esquema Ponzi. Em apenas 8 meses, ele arrecadou 15 milhões de dólares, o que hoje seria mais de 200 milhões, prometendo 50% de lucro em 45 dias. Ele enganou banqueiros, jornalistas e até políticos. Mas quando descobriram como ele fazia o dinheiro, o mundo inteiro entrou em choque. 1903, Porto de Boston. Chega um jovem italiano com 21 anos e apenas 2 dólares e 50 centavos no bolso. Charles Ponzi. Ele sonhava em ficar rico na América, mas a realidade foi cruel. Trabalhou como faxineiro, garçom e operário. Foi demitido de todos os empregos. Foi preso por falsificação. Deportado do Canadá por fraude. Durante 16 anos, Charles foi um fracasso total. Em 1919, com 37 anos, ele estava casado, falido e sem perspectiva. Até que um dia, ele recebeu uma carta da Espanha. Dentro dela, havia algo que mudaria o curso da sua vida. Um cupom postal internacional. Charles olhou para aquele pedaço de papel e teve a ideia que o tornaria milionário, ou que destruiria sua vida para sempre. Charles percebeu algo extraordinário. Na Espanha, um cupom postal custava 1 centavo. Nos Estados Unidos, valia 5 centavos. Um lucro de 400%. Era arbitragem internacional, totalmente legal. Charles fez as contas. Se eu comprar milhões de cupons na Europa e vender nos EUA, posso dar 50% de lucro aos investidores e ainda ficar rico. O plano era perfeito. Em dezembro de 1919, ele fundou a Securities Exchange Company. A promessa: invista 100 dólares hoje e receba 150 em 45 dias. 50% de lucro garantido, baseado em arbitragem postal. Charles alugou um escritório pequeno, contratou alguns funcionários e imprimiu panfletos. No primeiro dia, apareceram 18 pessoas com 1.800 dólares. Charles estava eufórico. Vai funcionar. 45 dias depois, ele pagou exatamente o prometido. 100 viraram 150. Os investidores ficaram maravilhados. Funciona. Charles é um gênio. A notícia se espalhou. Tem um italiano que paga 50% em 45 dias. Filas enormes se formaram na porta da empresa. Gente vendendo casas, pegando empréstimos, entregando todas as economias. Em janeiro foram 5 mil dólares. Em fevereiro, 25 mil. Em março, 100 mil. Em abril, 440 mil. Charles mal conseguia contar o dinheiro. Usava baldes para carregar as moedas. Ele se tornou o homem mais rico de Boston. Mas havia um problema gigantesco. A verdade? Charles nunca comprou um único lote de cupons postais. Ele nunca fez arbitragem. Nunca teve um negócio real. Era tudo mentira. Um esquema Ponzi. Ele pagava os investidores antigos com o dinheiro dos novos. Um castelo de cartas pronto para desabar. Mas Charles não conseguia parar. Ele estava viciado no sucesso. Enquanto isso, vivia como um rei. Uma mansão de $500 mil, 12 carros de luxo, roupas sob medida, jantares caríssimos, funcionários para tudo. E mais. Comprou uma cidade inteira, Lexington, em Massachusetts. Charles era literalmente dono de uma cidade, mas vivia em pânico. Sabia que o império era de areia e que o colapso estava próximo. Um jornalista chamado Clarence Barron, do Boston Post, começou a desconfiar. Como alguém paga 50% de lucro de forma consistente? Isso é impossível. Ele começou a investigar e fez uma descoberta assustadora. Para pagar todos os investidores, Ponzi precisaria comprar 160 milhões de cupons postais. Mais do que existiam no planeta. Era matematicamente impossível. Clarence publicou o artigo. Ponzi é uma fraude gigantesca. A cidade entrou em pânico. Milhares correram para sacar o dinheiro. 2 de agosto de 1920.
Multidões furiosas cercaram o escritório. 40.000 pessoas queriam o dinheiro de volta. Charles tentou manter a calma. Não se preocupem, tenho dinheiro para todos. Mas era mentira. Ele tinha 4 milhões em caixa e devia mais de 7 milhões. O fim era inevitável. Em 12 de agosto de 1920, a Polícia Federal invadiu a empresa. Charles Ponzi foi preso em flagrante. Fraude, roubo, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. O homem mais rico de Boston se tornou o mais odiado. Foi preso sob gritos de ladrão e criminoso. Charles foi condenado a 5 anos de prisão. Saiu, tentou outro golpe e foi preso de novo. Mais 7 anos. Depois foi deportado para a Itália. Morreu pobre e esquecido em 1949. Mas seu nome vive para sempre. Esquema Ponzi virou sinônimo de fraude. Do caso Bernie Madoff aos golpes da FTX e Telex Free, todos seguiram o modelo criado por ele. Charles Ponzi é o pai dos golpistas modernos. E um século depois ainda caímos nos mesmos truques. A história de Charles Ponzi é uma lição eterna sobre a ganância humana. Um homem que veio da pobreza absoluta, criou o golpe mais famoso da história e enganou 40.000 pessoas inteligentes. Ele provou que a ganância cega a inteligência. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. A matemática não mente. Mas a emoção sempre supera a lógica. A lição de Ponzi não é sobre ele. É sobre nós. E como a ganância continua nos tornando vulneráveis. 100 anos depois, os golpes mudaram de nome, mas não de essência. Porque a natureza humana não muda. Se esta história te alertou, deixa o like, se inscreve e comenta. Você já caiu, ou quase caiu, em algum esquema bom demais para ser verdade?